A vida é simples, mas a maioria gosta de complicar. E uma das simplicidades da vida é ou você usa ou você é usado. E você vê isso em ideias como quem produz conteúdo, quem cria conteúdo, não consome conteúdo. E quem consome conteúdo não cria. E por que quem consome não cria? Porque quem consome está sendo usado por quem cria. Pode parecer que é meio que uma história de vilão, bem e mal, de alguém que manipula, só que é sobre intenção. Quem consome geralmente não tem intenção nenhuma. E quem cria tem uma intenção, tem um objetivo a ser alcançado. Então a pessoa usa a criação do conteúdo para alcançar esse objetivo. E a pessoa que geralmente consome, ela está numa posição onde ela não tinha nada para fazer, ela queria se distrair um pouco, então ela para assistir alguma coisa. E não é que quem cria conteúdo não consuma nenhum conteúdo. Ele consome, mas até quando essa pessoa consome conteúdo, ela consome com intenção. E é essa a diferença. Então mesmo na posição onde ela poderia estar sendo usada pelo conteúdo, ela passa a usar. E isso faz toda a diferença. E eu quero dividir com vocês 3 exemplos que são dos mais gritantes, que acontecem bem debaixo da nossa nariz e a gente não se dá conta. O primeiro deles é o dinheiro. Se você não usa o dinheiro, ele usa você. A natureza do dinheiro, o porquê o dinheiro foi criado, é para haver troca. A natureza do dinheiro é da troca. Então o dinheiro vai sempre buscar fluir na direção da sua natureza, que é ser trocado. E se você não tem intenção, se você não tem propósito com o teu dinheiro, ao invés do seu dinheiro ser uma ferramenta para você alcançar, se aproximar do seu objetivo, você vira uma ferramenta para o seu dinheiro circular. E com certeza essa ideia pode ser meio indigesta para alguns de dizer assim, não, eu não sou usado pelo meu dinheiro, eu uso meu dinheiro. Eu uso para comprar minhas bebidas, eu uso para comprar minhas roupas, eu uso para sair, para fazer o que eu quero fazer. Você quer fazer isso, mas o quanto isso é o que você quer de verdade? Porque você vê um monte de pessoas que saem, que fazem as coisas que diz que quer fazer, que gosta de fazer, mas estão infelizes com a própria vida, estão insatisfeitos, estão cheios de problemas consigo mesmo e perdidos, não sabem para onde ir. E é bem traiçoeira essa ideia de querer, principalmente quando vai se falar dessa nossa identificação com os nossos desejos, que acabam às vezes deixando nebuloso e tampando a nossa visão para o que a gente queria estar fazendo de verdade. Você pode querer, por exemplo, viajar, entrar numa faculdade, desenvolver um certo projeto, que são coisas que você enxerga o quanto elas são importantes para você. E quando o seu dinheiro é uma ferramenta para te ajudar a se aproximar do seu objetivo, é um dinheiro que é investido nos seus estudos, investido para você guardar para essa viagem, ou investido no seu projeto. Então ele vira uma ferramenta para você realizar o que você quer realizar. Agora, quando você tem esse tipo de objetivo e o seu dinheiro acaba indo em roupa, lanchinhos, não que isso seja um problema, mas seja sincero com você. O quanto esse dinheiro indo em roupa, lanchinhos, saídas, diversões, está te aproximando do que você quer alcançar? Porque se não está, é um exemplo claro na sua vida do quanto o dinheiro está usando você para seguir a própria natureza dele, ao invés de você estar usando ele para você realizar o que você acredita. O próximo ponto onde observei isso é a sua mente. E se você não usa o seu cérebro, com certeza ele usa você. A nossa mente tem um potencial incrível de gerar soluções criativas para problemas e de realizar tarefas e buscar como melhorar essas tarefas cada vez mais. E quando você não ocupa a sua mente com uma tarefa, com um objetivo, com um sonho que você queira realizar, ela vai usar você. E como ela usa você? Se o potencial dela não está sendo aproveitado para realizar alguma coisa que você queira realizar, e vai começar a criar medos, inseguranças, pensamentos negativos, e vai descarregar tudo isso em você. Porque se você não usa ela para nada, ela precisa usar a força dela para alguma coisa. E a força dela vai seguir a natureza humana. Porque ela faz parte da natureza humana. O que nos trouxe até aqui foi o medo. O medo foi o que ajudou a gente a sobreviver pelo que a espécie passou. Então é nisso que a mente vai investir a sua atenção. E se você não coloca ela para trabalhar num objetivo, ela vai trabalhar para fugir de medo. E a sua vida vai ser só sobre medo. Vai ser só sobre o que você não quer que aconteça. Vai ser só sobre as coisas que te assustam. Ao invés de ser sobre as coisas que você quer que aconteça. E só isso faz uma enorme diferença em como você vive a vida.
Já deu para perceber o quanto o propósito é uma peça fundamental nesse dilema de usar ou ser usado. Mas não foca muito nessa ideia de propósito, porque foi rolando uma glamorização muito grande em volta dela e gerando várias visões enganosas sobre o que é isso na verdade. Até porque não importa ter um propósito ou uma intenção absoluta. Eu mesmo, quando eu fui começando na minha jornada de ter alguma coisa para perseguir, eu comecei com o sonho de me aposentar com R$1 milhão. Hoje meus objetivos mudaram muito, mas eu já explico para vocês como foi essa experiência dessa mudança e o valor que isso teve. O próximo exemplo é o trabalho. E esse é um dos óbvios, porque todo mundo percebe o quanto é usado pelo trabalho. Mas como você poderia usar o seu trabalho ao invés de ser usado por ele? Porque quando você não sabe onde você quer chegar, você é só uma marionete para a tua empresa. Ela tem um objetivo, toda empresa tem uma intenção clara e uma meta que ela quer realizar, e ela vai fazer uso da mão de obra que ela tiver. Enquanto você não sabe para onde você quer ir, você fica vagando pelo mar da vida, botando a tua energia aqui e ali. Quando você vê, você foi demitido ou você tá velho e percebe que você viveu para realizar o sonho dos outros. E muita gente nesse momento vive uma frustração, um ressentimento e não percebe que naquela compreensão mora a oportunidade de você fazer diferente, de você passar a viver com intenção. Foi assim que eu vivi por cada emprego que eu passei. Eu entrei em cada trabalho pensando no que eu queria fazer com aquilo ali, qual era o próximo passo que eu queria dar. E eu me vi na posição onde eu usava o meu emprego. E não de uma forma ruim, era uma troca, todo mundo ganhava. Da mesma forma com quem consome conteúdo e com quem cria. É uma troca, onde os dois lados se beneficiam. Só que você tem o poder de escolher como você vai se beneficiar dessa troca. E eu escolhi me beneficiar com a oportunidade, com a experiência e com me aproximar do que eu queria me aproximar. Porque se o trabalho não fosse, de certa forma, me auxiliar a aproximar do meu objetivo, eu não tinha por que estar ali. É lógico que o meu primeiro emprego não foi exigente, mas a minha primeira meta não era exigente. Eu só queria guardar dinheiro, e ali eu conseguiria guardar dinheiro. E eu vivi esse meu objetivo até ir para o próximo, onde era morar sozinho. Então eu fui buscar um emprego que me permitisse morar sozinho. E assim eu fui, de emprego em emprego. Eu sempre saí dos meus empregos, eu nunca fui demitido deles. Por que eu saía deles? Porque eu tinha um objetivo. E quando o meu objetivo se concluía ali dentro, eu dava o meu próximo passo. Porque se não fosse eu saindo, um momento eles iriam me demitir. Um momento a empresa iria fechar. Isso muda como você experiencia tudo. Talvez eu já tenha falado disso até algumas 2 vezes já nesse vídeo, mas eu realmente vivi isso na minha vida e vivo até hoje. Cada vez que eu boto atenção em ter intenção nas coisas que eu faço, em ter intenção nas minhas relações, em ter intenção com tudo, porque isso vai acontecendo em diversas áreas da vida. Inclusive, falando de trabalho, eu me lembrei de uma pesquisa que eu vi recentemente, que disseram que foram perguntar para trabalhadores de manhã, indo para o trabalho, o porquê que você trabalha. E a maioria não sabia dizer o porquê. E eu quero saber de você. Por que você acorda todo dia de manhã e vai trabalhar? Eu sabia a resposta que eu tinha para isso. Mas foi impressionante ver que no resultado dessa pesquisa, a maioria das pessoas não sabiam dizer o porquê. Era como se elas estivessem só seguindo o que disseram para elas fazer. É assim que é a vida, a gente acorda e a gente trabalha. É por isso que eu trabalho. Isso não é a vida que eu queria viver e não é a vida que eu desejava para ninguém viver. Você consegue observar como essa relação entre usar e ser usado é com tudo. É desde a roupa que você veste, é desde a bebida que você toma, da comida que você come. Eu não sei o quanto ficou claro que essa ideia de usar e não usar não é uma visão egocêntrica sobre como você pode tirar proveito de tudo e não entregar nada para ninguém e só sugar tudo e todos à sua volta. Como eu disse, já é uma troca que acontece. Essa troca está sempre ocorrendo o tempo todo. Só que a maioria das pessoas escolhe não tirar proveito do que ela está recebendo dessa troca. Toda troca só acontece se os dois lados se beneficiam. Então por que não tirar o máximo do que você está recebendo da vida? E essa é a importância de ter um objetivo na vida. E não se sinta pressionado a ter um propósito, ter um objetivo. A gente não precisa nascer com isso de fábrica. A gente vai encontrando isso conforme a gente se permite experienciar, se permite passar pelas coisas e testando o que a gente quer ter perto e o que não. E também só da gente saber o que a gente não quer ter perto já faz uma grande diferença. Eu mesmo, como eu disse anteriormente, queria ter 1 milhão. Era minha meta, ter 1 milhão para me aposentar.
E isso foi o que direcionou meus primeiros passos, minhas primeiras decisões. E conforme o meu tempo foi andando, fui tomando decisão, eu fui vendo o quanto não era isso que eu queria alcançar, eu queria alcançar outra coisa. Então eu ajustei a minha direção e eu continuei a me mover agora para esse novo objetivo. E o valor desse meu primeiro objetivo de ter 1 milhão serviu como pontapé inicial. Ele não precisa estar certo, ele não precisa ser a verdade absoluta. Ele só precisa te mover da mesma forma que me moveu. Porque a vida não acontece para quem está parado e esperando. E se você está perdido, eu vou deixar um vídeo aqui onde eu desenvolvo sobre essa minha estrutura de pontapé que eu usei para descobrir e me aproximar do que eu queria fazer da minha vida. Então até a próxima e busque conhecimento.